Uma Assembleia Convida de hoje está recebendo os militantes do Movimento Juntos, Maurício Costa e Tiago Aguiar. Nós vamos aqui conhecer um pouco da história do movimento e da participação do Movimento Juntos, que é um movimento da juventude, um movimento organizado da juventude, é um movimento, inclusive, internacional, nas grandes mobilizações que ocorreram agora no mês de junho e continuam ocorrendo também no mês de julho. O Movimento Juntos tem uma grande participação na organização e na mobilização da sociedade para que nós possamos fazer uma grande mudança social. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, começo com o Tiago Aguiar. Tiago, o que é o Movimento Juntos e como que ele foi formado, constituído? Quero aqui saudar os telespectadores da TV Assembleia, o deputado Janazzi pelo convite. Nosso movimento, o Movimento Juntos, é um movimento que surgiu já há 2 anos, surgiu em 2011, em Goiânia, muito influenciado pelo que nós víamos acontecendo em várias partes do mundo, seja a Revolução no Egito, que derrubou uma ditadura de muitos anos, as mobilizações na Europa de resistência ao que é a crise do capitalismo, a retirada de direitos, o desemprego da juventude, o ataque à educação, à saúde, e os novos métodos da juventude de atuar, ou seja, a ocupação das praças, retomar o protagonismo das ruas, retomar a necessidade da organização e da mobilização. Então, a gente achava que era importante trazer essas ideias, esse perfil, esse tipo de movimento para o Brasil, e foi fundado o Juntos, num encontro nacional, com uma característica de ser uma organização de juventude que fosse a unidade na diversidade de experiências. Não só uma organização de estudantes, que é também de estudantes universitários, secundaristas, mas também uma organização das mulheres, dos LGBTs, da juventude da periferia, dos cursinhos populares, que é uma iniciativa que a gente também organiza em várias cidades do país. Enfim, de todas as possíveis expressões de luta da juventude, para que os jovens que estão dispostos a participar, a levantar suas bandeiras, a reivindicar, tenham uma plataforma, tenham um espaço, possam encontrar um movimento para que elas possam compartilhar essas ideias e se organizar. Foi daí que surgiu o Juntos, né? Maurício Costa, o Juntos, então, na verdade, nós podemos dizer aqui que ele já é uma espécie de embrião dessas grandes movimentações. O Juntos já estava, de alguma forma, fazendo a gestação desse grande movimento que explodiu. Agora, a prática de construção de vocês e de mobilização tem muito a ver com isso, até porque foi um movimento inspirado nas grandes mobilizações do norte da África, da Primavera Árabe, dos movimentos de ocupação de praças nos Estados Unidos, dos indignados na Europa. Sim, com certeza. Agradeço o convite aqui ao deputado Janazzi e à Assembleia Legislativa de São Paulo. O Juntos é isso, né? Há 2 anos atrás, nesse último dia 15 de julho, o Juntos completou 2 anos de vida. E nesses 2 anos, a gente viveu várias experiências que a juventude de alguns anos atrás não tinha vivido, né? Então, acompanhar esses movimentos internacionais da Europa, do norte da África, dos Estados Unidos mesmo, que teve o Occupy Wall Street, foi muito importante para uma geração que já fazia a luta aqui, né? Embora esse processo de julho, nenhum de nós tenha visto algo tão grande quanto isso, ou tenha participado ativamente disso, a gente já fazia uma série de lutas, né? Então, mesmo a luta contra o aumento das passagens, que foi a grande pauta, que foi o estopim dessa luta que aconteceu, ela já tinha formado uma série de jovens, uma parte deles acabou se organizando no Juntos há 2 anos, no dia 15 de julho de 2011, porque queria ocupar a política e não tinha canais de expressão. Então, muitas vezes as entidades estudantis, as organizações de juventude estavam muito burocratizadas, vinculadas ao governo, sem uma pauta política que pudesse reencantar a juventude e ocupar as ruas pelos seus direitos. Então, a gente é fruto desse processo, né? E durante esses 2 anos nós viemos trabalhando várias pautas. E nesse ano de 2013, a luta contra o aumento foi uma das prioritárias, porque tem diretamente a ver com o acesso da juventude a outros direitos, à educação, à saúde, ao lazer, esporte, né? Então, nós nos consideramos parte de um movimento que é um movimento muito mais amplo, que escapa das fronteiras do país, inclusive, que é um movimento em que a juventude volta a ser protagonista do seu próprio destino. Para nós, isso é determinante. Tiago, na sua opinião, qual que é a mensagem dessas grandes mobilizações que nós estamos assistindo?
Qual o fator de mudança? O que muda em relação a outros movimentos que ocorreram na história do Brasil, como Direta Já, Fora Collor, a luta contra a ditadura militar? Para você que participa ativamente como representante do Juntos, você que participou inclusive de vários debates na televisão, em vários programas de TV, enfim, como que você está vendo esse momento histórico da sociedade brasileira e qual a diferença de outros movimentos que nós tivemos? Qual é a grande novidade, na sua opinião? Eu acho que uma imagem que sintetizou muito esse momento foi a imagem da ocupação da marquise do Congresso Nacional, que ali os jovens que espontaneamente decidiram subir, dar o seu recado, saiu uma fotografia depois na capa dos jornais que eram os jovens refletidos na cúpula do Congresso, as cúpulas projetadas pelo Niemeyer, que eu acho que não foram cúpulas planejadas para abrigar o Sarney, o Renan Calheiros, o Marco Feliciano. Ou seja, aquilo ali foi muito significativo, eu acho que é uma representação do que é esse novo período, de que as pessoas decidiram tomar para si o protagonismo político. De que a política não pode ser mais uma atividade para poucos, não pode ser uma atividade para que um certo setor, uma camada de partidos e de indivíduos que fazem os seus negócios políticos, lidam com o Estado e com os nossos direitos de uma maneira bastante controversa, que sejam eles os porta-vozes de qualquer possibilidade de transformação. Acho que é um movimento que tem muita relação com esse período histórico que a gente falava anteriormente, porque todos os anos e há muito tempo tem enfrentamento pela questão das tarifas e por uma série de outras reivindicações, mas já no nosso país há 20 ou 25 anos não era visto um movimento com essa dimensão, com essa característica. E acho que isso tem relação com o fato de que desde 2007, 2008, a situação no mundo já é muito diferente, é num outro marco que isso acontece. A gente pode ver que o debate que o governo federal oferecia quando vinha a campanha de sucessão do Lula era de que esse país era um país que olhava olho no olho dos gigantes, era um país que ia crescer como a China, que era mais rico que a Inglaterra, que era um crescimento permanente. E as pessoas percebem que esse modelo é um modelo que já fracassou, que não é real. O país cresceu ano passado 0,9%. O governo dizia há uns 3 ou 4 anos que a crise era marolinha e na prática as pessoas percebem que a dinâmica de crise do capitalismo é real, presente e chegou no nosso país. Então eu acho que essa é uma grande diferença. Existe uma demanda, um desejo que a juventude expressa em primeiro lugar, mas que é um desejo geral de ampliação dos direitos. O problema é que nessa conjuntura de crise econômica, ou os governos fazem uma opção por manter a lucratividade do sistema financeiro, dos bancos, das grandes corporações, ou faz uma escolha de atender o pleito de 10% do PIB em educação, atender o pleito de mais investimentos na saúde pública. É por isso que você nota uma quantidade de bandeiras que parecem tão diversas, mas são todas elas relacionadas com essa demanda, essa agonia do lulismo como esse modelo que já não consegue mais oferecer uma saída para esses problemas. O tema da Copa do Mundo, da indignação com o que são esses gastos absurdos de dinheiro público, com a corrupção envolvida por trás disso. O tema dos direitos civis, que parece às vezes um pouco deslocado do que é uma simples reivindicação de 20 centavos a mais ou a menos na tarifa, mas tem tudo a ver com essa forma de fazer política que é rechaçada. Quem vê o Marco Feliciano como uma figura que já não é nem contemporânea do século XXI, nem do XX, ela é uma figura medieval, uma figura que é o atraso completo, percebe essa ligação quando vê que o Marco Feliciano é da base de apoio do governo federal. Ou seja, o mesmo Marco Feliciano que propõe na pauta a cura gay é o Marco Feliciano que vota no Congresso Nacional contra os 10% do PIB para a educação, que vota no Renan Calheiros ou no Henrique Alves, no caso da Câmara, presidente daquela casa legislativa. Então, eu acho que é um descontentamento brutal, profundo, pesado, uma indignação contra esse regime político, contra essa insatisfação de uma geração que já não enxerga mais o PT como partido que pode direcionar ou conduzir a utopia. Os jovens que foram para a rua de 16, 17, 18, 20, 22 anos são jovens que não se lembram do PT como oposição. São jovens que conhecem o PT como partido do regime. Ou seja, é um rechaço ao que é essa forma de fazer política, a essa democracia que muitas vezes é vista como uma democracia de fachada, de eleição a cada 2 ou 4 anos, mas que não significa, na prática, protagonismo popular e atenção e atendimento do que são as reivindicações que as pessoas sentem no seu dia a dia, né? Maurício Costa, você acha que
na sua opinião, houve já um esgotamento desse modelo político, houve um colapso desse modelo político e dessa talvez falsa polarização que nós conhecemos de um lado o PT, do outro lado o PSDB, né? Que são partidos que defendem o mesmo modelo econômico, político e social. O Brasil com algumas raras diferenciações, né? Mas o modelo mesmo central é o mesmo. Você acha que esse modelo está com os dias contados e que nós estamos partindo para a construção de uma nova etapa do desenvolvimento político, sobretudo do nosso país? Olha, sem sombra de dúvida. Eu acho que um dos principais recados que as ruas deram nesse mês de junho foi que as pessoas não querem mais uma alteração de gerentes para o mesmo projeto. Elas querem uma alteração desse projeto. E é um modelo de política que se desenvolve desde a redemocratização e que teve muitas propostas diferentes de mudança e muitas promessas de mudança. O PT foi um partido que durante muito tempo ele condensou essas promessas no sentido do que o Tiago estava dizendo, olha, nós temos uma utopia aqui de mudança de poder, de mudança de Estado, de mudança das relações de cultura política, por exemplo. E o fato é que, nesses 10 anos de PT no poder, o que houve foi mais do mesmo. Foi uma reprodução da lógica da velha política, do clientelismo, do fisiologismo, daqueles políticos que se aproveitam das demandas e das mobilizações sociais para interesses próprios, que no fim das contas acabam favorecendo as grandes corporações multinacionais, as grandes empresas. Isso tudo gerou nesse período todo de desenvolvimento capitalista, né? A gente vive um contexto global de crise capitalista, mas o Brasil, de uma certa forma, teve indicadores aqui diferentes dos indicadores da Europa, por exemplo, onde o desemprego era muito grande, onde a crise social estava instalada de uma maneira mais evidente. O Brasil não teve isso. O grande problema é que o desenvolvimento capitalista brasileiro ele também é um desenvolvimento predatório, que não traz melhorias para o meio ambiente, que não traz uma distribuição de renda profunda, que não traz uma alteração nas estruturas de poder que permita com que as pessoas, que a juventude, que a população em geral decida os rumos do país. Então, no fim das contas, o que acontece? O PT, quando chegou no poder, ele acabou reproduzindo essa própria lógica. E é evidente que isso causa uma insatisfação generalizada. Essa insatisfação, até agora, não estava nas ruas diretamente, né? E o PT tentava trabalhar isso. Agora ela foi para as ruas. E foi para as ruas como uma resposta ao modelo petista, mas também como uma resposta que a direita tradicional, anterior, o PSDB e os partidos satélites do PSDB também não poderiam responder. Então, o que vai dizer quando o cara sai para as ruas pedindo mais verbas para a educação? Privatização da educação, como a gente viu com as universidades particulares aqui em São Paulo, com essa expansão da rede universitária privada, dos tubarões de ensino? Não, não dá. Privatização de estrada, quem critica a privatização das estradas brasileiras, que o PT está fazendo agora? Não pode ser o PSDB também. Quem critica, quem tem moral para criticar a corrupção como um instrumento de gestão e de poder no Brasil? O PSDB não pode fazer isso, porque tem toda aquela história do mensalão mineiro, tem toda a história da privataria tucana. Então, no fim das contas, como disse o professor Vladimir Safatli há pouco tempo atrás, ele disse uma coisa que eu achei bastante interessante. A luta que saiu às ruas, seja ela por direito, seja ela contra a corrupção, é uma luta que tem sido quase uma luta jacobina, onde as pessoas querem ver o último mensaleiro petista enforcado nas tripas do último mensaleiro tucano, sabe? Uma coisa assim, porque as pessoas não querem mais saber desse modelo de política. E isso abre um espaço muito interessante, porque é um espaço para criatividade, para ousadia, é um espaço para que você construa algo completamente novo. E as organizações políticas que não tiverem a habilidade de se reinventar nesse processo, os políticos que não tiverem a habilidade de se reinventar nesse processo, estão fadados a fazerem parte do lixo da história. Então, a gente ficou muito animado, porque, de uma certa forma, embora ninguém previsse o que ia acontecer, nós nos preparamos para isso. À medida que a gente incorporava aqui os sentimentos que levaram os jovens do norte da África às praças para derrubar as ditaduras, à medida que a gente incorporou as demandas por democracia real, por exemplo, que os espanhóis estavam reivindicando, à medida que a gente incorporou a luta que os chilenos estavam fazendo por melhor educação e tal, por melhor distribuição de renda, a gente estava se preparando para um processo que era um processo generalizado, que todos nós vivíamos aqui,
que era de uma indignação que precisava escoar. E eu acho que a mobilização contra o aumento das passagens, quando a gente diz que não era só os 20 centavos, eu acho que os 20 centavos já era muito, porque nós tivemos o apoio popular que tivemos justamente porque é uma demanda, porque a situação dos transportes e a situação da vida nas cidades é muito difícil, né? Todo mundo, quem vive esse novo navio negreiro, que são os ônibus de São Paulo, numa situação de humilhação, numa situação de aperto, de superlotação, de atraso nos ônibus e tal, sentiu uma indignação tão grande que se sentiu representado por quem ia às ruas. E mais importante disso é que, num determinado momento, essa população se sentiu não só representada, mas se sentiu à vontade para se representar. E foi para as ruas reivindicar uma série de outros direitos. Então, essa mobilização ela rompeu um dique que continha a indignação e acabou colocando essa indignação na rua. Nós do Juntos achamos agora que o grande desafio é organizar essa indignação por uma alternativa de modelo de cidade, de país, de política, né? Tiago, as manifestações de junho, elas colocaram claramente várias reivindicações, como transporte público de qualidade, educação pública, saúde, segurança, questionou a questão dos gastos excessivos com as obras da Copa do Mundo, colocou a questão da PEC 37, fora Renan, fora Feliciano, né? Temas importantíssimos, mas também nas manifestações nós notávamos assim, uma crítica muito importante assim, aos meios de comunicação de massa. A Rede Globo foi muito criticada, a revista Veja, né? E outros símbolos de poder. Mesmo quando tinha alguma depredação, normalmente elas eram feitas contra a prefeitura, contra o Palácio dos Bandeirantes, contra uma emissora de televisão. Como que vocês avaliam isso, né? A crítica também aos meios de comunicação de massa, algumas emissoras, alguns órgãos da imprensa, como a revista Veja. Os editoriais foram duramente criticados do Estadão, da revista da Folha de São Paulo, do Estadão, que eram editoriais contra as manifestações. Sim, no começo, né? Toda a imprensa era contra, e depois houve uma mudança dos editoriais. Enfim, como que vocês do Juntos viram esse... Veja só que coisa interessante, não é? Tem toda uma trajetória desses atos, pelo menos em São Paulo, em que os primeiros dias, os primeiros atos foram muito combatidos. E não era por um governo ou outro, ou um setor da imprensa, não era isso, era uma condenação generalizada, porque a expectativa que tinham os governos e a imprensa era uma expectativa de que tudo ia ser como antes, porque atos contra o aumento das passagens acontecem há muito tempo. E anualmente. Em 2011 foram 13 semanas seguidas de atos, quando o Kassab decidiu aumentar de R$ 2,70 para R$ 3,00. E não houve essa conquista e essa dimensão que tomou. Então a imprensa, os governos imaginavam que fossem alcançar o mesmo sucesso. Isso tem relação com o que a gente estava discutindo antes, porque veja só como são as coisas, não é? A última eleição em São Paulo foi uma eleição que, independentemente da avaliação que se faça do candidato que venceu, que depois virou prefeito, o sinal dela era um sinal claro, era uma eleição de mudança. Quem votou no Haddad prefeito queria mudança na cidade. E meses depois o que acontece é você enxergar o Haddad com o Alckmin só escolhendo a data do aumento das tarifas. Então não houve nenhuma consulta, não houve nenhuma participação democrática no debate sobre os rumos da cidade. O Haddad fez promessas mirabolantes com um esquema de publicidade que nunca houve numa eleição no Brasil, em que ele dizia que ia reorganizar o tempo, que ia reorganizar a vida. O transporte é parte fundamental disso. Então, quando você vê que a eleição é uma eleição de mudança, apesar de a foto da eleição ser a foto do Maluf com o Lula e com o Haddad, meses depois, Haddad e Alckmin juntos anunciam o aumento. Depois vão para Paris juntos condenar o movimento como criminosos, contando com o apoio do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que prometeu infiltrar a BIM nos movimentos sociais, colocar a Força Nacional de Segurança, que, segundo o ministro, tem uma expertise em conflitos civis, que é a mesma expertise que matou o índio Osiel Gabriel Terena no Mato Grosso do Sul, é a mesma expertise de quem reprimiu a greve em Giral, em Belo Monte. Você percebe que tinha todo um dispositivo que reunia os governos para condenar e criminalizar o movimento social, que é um pouco a lógica desses últimos anos. É uma lógica de cooptação da cúpula, das grandes centrais sindicais, dos movimentos de juventude mais tradicionais,
e de condenação de qualquer expressão mais autêntica do movimento social. E para isso contaram com a ajuda da imprensa. Então os primeiros dias foram de uma condenação unânime. Quando Alckmin e Haddad em Paris diziam que era um movimento de criminosos e de vândalos, o Arnaldo Jabor foi para o Jornal da Globo dizer que era um movimento que não valia nem 20 centavos. E 2 ou 3 dias depois ele voltou para a televisão dizendo que ele se enganou. Veja bem, eu me enganei. Ele pediu desculpas. Peço desculpas, aqui eu estou errado. Então, foi uma primeira fase em que existia a Globo, que é o principal partido dos de cima, dos grandes empresários. No fim das contas, esse é o partido, né, dos de cima. A Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo, a Revista Veja, Ministro da Justiça, Alckmin, Haddad, todos eles tinham uma condenação unânime ao que vinha acontecendo. E como era uma pauta legítima, justa e que foi ganhando maioria social, a brutalidade da polícia já não funcionava mais. Tem um ponto que eu acho que foi o ponto decisivo para essa mudança, que foi quando no dia 11 aconteceu um ato que a repressão foi muito dura, alguns foram presos... Aquele do Teatro Municipal? O ato anterior a esse. Anterior a esse. Ali já começou um pouco na terça-feira, dia 11, começou ali um pouco já essa indicação do que viria. Porque foram vários presos e indiciados por formação de quadrilha, que é uma coisa inaceitável. Entre eles um colega nosso, que é o jornalista Pedrão Nogueira, que foi denunciado. Tem um vídeo dele sendo espancado na rua por 8 policiais sendo preso ali. A aposta da imprensa era de que o recrudescimento da violência depois desse dia 11 iria acabar com o movimento. Então, no dia 12 e no dia 13, que foi o dia do ato, os noticiários da televisão, os jornais chamavam a repressão, queriam quebrar o movimento, quebrar a espinha do movimento com muita repressão. O editorial da Folha de São Paulo, um dia antes do grande ato do dia 13, era um editorial que dizia retomar a Paulista. É quase como se a Avenida Paulista fosse uma espécie de campo militar em que o governo ali sabia que ele tinha que atuar. O problema é que essa violência foi tão desmedida, tão brutal, tão, inclusive inconstitucional, com detenção de pessoas que portavam no dia 13 vinagre ou que portavam tinta guache. Eu tive a oportunidade de ir, inclusive, junto com o deputado Janazzi, nas delegacias onde as pessoas estavam presas e os relatos eram de uma truculência, uma arbitrariedade que não tinha nenhum paralelo, né? Então, depois do dia 13, quando a violência policial se revelou, não tinha como não se massificar aquilo, porque era uma demanda muito legítima. E acho que ajudou a colocar em questão um outro debate, que é o debate da desmilitarização da polícia militar no Brasil. Não é permitido que as polícias, não é possível que as polícias sigam operando com uma lógica de guerra contra o povo, de comando militar hierarquizado contra pessoas que vão para a rua legitimamente protestar. E a imprensa precisou mudar de opinião. Mas quem está na rua, e mesmo quem estava em casa acompanhando, quem pegou a Folha de São Paulo do dia 14 e viu a capa, que era um casal de namorados na Avenida Paulista, num happy hour, gente que não tinha nada a ver com o ato, sendo espancados por um policial, percebe do que se trata. Então, essa hipocrisia da imprensa foi verificada pelas pessoas. Por isso que nos dias seguintes, inclusive agora, ontem no Rio de Janeiro, aconteceu isso, se repetiu. Esse papel nefasto da TV Globo, da Record, do SBT, da Folha de São Paulo, da Veja, esse papel de uso, instrumentalização de uma coisa que é concessão pública, no caso das empresas de comunicação, para o lucro e para a manipulação da informação, é uma coisa que ninguém aceita mais. Eu acho que nós temos que colocar em questão, a partir do que foram as jornadas de junho, a necessidade de ocupação e destruição desse latifúndio da comunicação. Porque são 6 famílias que têm o controle absoluto do que as pessoas têm acesso, mas agora a internet, as redes sociais e a própria massificação dos atos, que levavam 100, 150, 200 mil pessoas para a rua, permite que as pessoas tenham acesso ao que de fato aconteceu, né? Então, acho que esse é um debate muito atual. É preciso terminar com o monopólio da informação no país e combater os privilégios desses grandes organismos mentirosos de comunicação. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora, porque... E voltamos em seguida aqui entrevistando os integrantes do Movimento Juntos, Movimento da Juventude, o Maurício Costa e o Tiago Aguiar. Nós estamos de volta com o programa Assembleia Convida, hoje entrevistando os militantes do Movimento Juntos, Movimento da Juventude, Maurício Costa e Tiago Aguiar. Maurício, nós estávamos colocando a questão aqui do dia 13, que foi aquela grande manifestação onde houve uma grande truculência, uma grande repressão
do aparelho repressivo do Estado, a mando, né, por ordem do governador Geraldo Alckmin do PSDB. Houve uma repressão generalizada, várias pessoas foram presas, espancadas pelo aparato repressivo do Estado. Inclusive, você participou de uma negociação tentando impedir isso, eu me lembro, até a mídia divulgou uma imagem sua tentando negociar com a polícia. Havia um medo do governo de que o movimento fosse para a Avenida Paulista, mas, na verdade, houve algo muito engraçado, porque a própria polícia acabou fechando a Paulista, né? Enfim, você, na sua opinião, na opinião dos Juntos, o dia 13 foi determinante para que houvesse um apoio da população, não só de São Paulo, mas de outros estados também, porque a repressão foi tão clara e tão ostensiva, inclusive jornalistas foram espancados e presos, vários jornalistas de vários órgãos de comunicação, que me parece que um setor da sociedade acordou e a partir daquele momento o movimento cresceu muito. Você acha que o dia 13 foi determinante? Foi. O dia 13 foi um ponto de inflexão, de fato, porque até aquele momento, como o Tiago estava dizendo, existia uma orientação da mídia corporativa em geral, associada aos políticos, porque naquele momento, aquela semana, estava o Alckmin, o Haddad, o Michel Temer, vice-presidente da República, estavam em Paris tentando vender uma cidade de conto de fadas que não existia, para que São Paulo fosse a sede do terceiro maior mega evento do planeta, depois das Olimpíadas e da Copa do Mundo, que era a Expo 2020. E quando houve a repressão, já na terça-feira, no dia 11, na Paulista, a discussão que se fazia de Paris para São Paulo, inclusive a gente do Juntos levou uma faixa na quinta-feira, que era o seguinte: estamos parando o país para sermos escutados em Paris. Porque a orientação de Paris era para reprimir. Então, o Haddad disse que não negociava em situação de violência e já era um indício de que ele estava dizendo que os militantes a violência partia dos militantes. O Alckmin dizia que ia ter tolerância zero com aquele tipo de militância, né, corroborando o que já vinha sendo as pautas dos jornais, dos principais jornais. Então, nessa quinta-feira, a gente teve uma preocupação bastante séria, porque foi um ato muito grande, e a preocupação de quem estava organizando o ato, do Movimento Passe Livre, do Juntos e de outros movimentos que estavam apoiando a organização do ato, era de dar uma demonstração, em primeiro lugar, uma demonstração de força e de apoio popular, porque foi um ato bastante grande que se massificou, então tinha muita gente que espontaneamente foi lá para se solidarizar com a luta política e com a luta contra a repressão, né? E, ao mesmo tempo, dar uma grande demonstração de organização, para desfazer esse mito que havia se construído de que o movimento era um movimento violento. Nós dizemos o seguinte: o movimento era radical, sim, mas a nossa radicalidade era ir na raiz do que é a cidade que nós construímos. Que significa o seguinte: nós não precisamos pedir permissão para ocupar as ruas da nossa cidade, né? E o grande problema é que esse modelo de cidade que se construiu é um modelo que deixa o povo alheio das ruas, das praças, da construção do que é a própria cidade. Então, ocupar as ruas, parar o trânsito, parar a circulação de mercadorias, a circulação da cidade, significava para a gente dizer o seguinte: olha, nós estamos dando um basta nesse modelo para evidenciar algo que é muito concreto, que é uma tarifa proibitiva, é uma tarifa que impede o direito à cidade, que pesa muito no bolso do trabalhador no final do mês, né? Então, nós estamos mostrando aqui outra maneira de construir a cidade. Então, a gente foi muito rigoroso nisso na quinta-feira. E foi evidente, você estava lá também, tinha outras figuras, tinha o Plínio de Arruda Sampaio. Inclusive, só um parênteses, eu queria até fazer um registro, Maurício e Tiago, em relação ao Plínio de Arruda Sampaio, que foi uma das cenas mais comoventes, que me impressionou muito. Até hoje eu trago essa cena quando ele chegou na manifestação e ele foi levado até o centro do debate por vocês, né? Em frente ao Teatro Municipal, e ele fez uma saudação. E foi muito comovente porque ele ali com seus 82 anos, né? Assim, foi um encontro de duas gerações importantes, uma geração do século XXI fazendo as mobilizações, toda uma juventude, e o Plínio de Arruda Sampaio também, mesmo com 82 anos, mas tão jovem quanto os jovens que estavam ali. E ele marchou também, ele fez a marcha junto com os meninos, com a juventude. Na linha de frente. Na linha de frente, acompanhei tudo, estava também com ele. Claro. Mas ele disse uma frase muito importante, um jornalista perguntou para ele o que ele achava disso, ele disse o seguinte:
política é isso, política é o povo nas ruas, é ocupando as ruas. Né? Então, Exatamente. isso foi muito marcante. Eu nunca mais vou me esquecer dessa cena. Ele, com 82 anos, ali, fazendo a saudação, participando da marcha ali, enfrentando ali a tropa de choque. Pois é. E como dizer que aquela manifestação era uma manifestação de um grupo pequeno de vândalos, de baderneiros que queriam quebrar a cidade, que queriam saquear, né? Então caiu a máscara do discurso midiático naquele momento, do discurso dos políticos, da velha política, do consórcio entre o PT, o PSDB, o PMDB. Então, naquele momento, nós demos uma demonstração de força, de auto-organização e de democracia, que é essa democracia. Democracia é barulho, democracia é ocupar as ruas, democracia é radicalidade. Essa falsa democracia que vinha se construindo como uma democracia onde as pessoas vão de 2 em 2 anos e colocam um cheque em branco para um político, essa falsa democracia foi questionada também naquele momento, né, nessas mobilizações. Então, a tua presença, a presença do Plínio e a presença daquela quantidade de gente, das mães na manifestação, de outros movimentos sociais organizados, dava uma demonstração clara de que era possível ocupar as ruas e de que o povo queria retomar as ruas, né? E aí o grande problema foi aquele, porque a gente teve o cuidado de discutir, de dizer para a polícia, olha, nós vamos seguir um determinado trajeto, a manifestação é pacífica, inclusive a cena que apareceu da minha negociando com o tenente-coronel Benhur, que era o responsável pela operação, aquela cena é emblemática, porque eu estava dizendo justamente isso para ele. Eu falei assim, olha, essa manifestação é uma manifestação que é grande, que é pacífica, como todo mundo pode ver, a imprensa inteira está cobrindo, está todo mundo vendo o que está acontecendo, e agora depende de vocês darem a demonstração de que nós podemos exercer o nosso direito de ocupar as ruas. E o que ele disse ali também foi emblemático, porque ele disse, é verdade, hoje vocês estão de parabéns. Na sequência, as bombas explodiram. Então ficou muito evidente de onde partia a violência, né? Inclusive depois dessa manifestação... Porque já havia uma ordem do governo em reprimir. Havia uma ordem de acabar com aquele movimento na base da porrada, né? E ficou evidente depois desse processo, justamente porque a gente tem outros canais de comunicação, canais de mídia hoje, internet, hoje tem muita coisa filmada. Uma cena que correu o Brasil e o mundo foi do policial quebrando a própria viatura para depois dizer que era obra dos vândalos que estavam ali na manifestação. Ficou claro que a violência partia da polícia, que a violência vinha da polícia, não dos policiais que estão ali cumprindo uma ordem, mas da ordem do governador do estado, em associação com a Prefeitura de São Paulo também, e também com o governo federal, que, como disse o Tiago, disponibilizou a Força Nacional para vir ocupar as ruas de São Paulo, né? Então, e o emblema disso foi que nas manifestações, desde aquela manifestação e nas manifestações seguintes, onde a polícia não podia reprimir, porque o apoio à população, o apoio da população, de um setor da mídia, inclusive, que foi atingido pela repressão policial, aquela cena da jornalista da Folha que tomou um tiro de bala de borracha no olho, é uma cena absurda que correu também o mundo inteiro. Naquele momento ficou explícito de onde vinha a violência. Então, a palavra de ordem que os manifestantes começaram a cantar ali era: que coincidência, não tem polícia, não tem violência. E para nós, o importante disso é dizer o seguinte: esse modelo de representação que foi questionado nessas manifestações, que tem a ver com as instituições, que tem a ver com o governo, com a prefeitura, com uma representação que está descolada completamente do sentimento popular, ele também foi um questionamento à mídia, como representante do que acontece de fato nas ruas, e também à polícia, a esse modelo policial, que é um modelo policial falido, que coloca meninos aí também, jovens como a gente, para enfrentar os outros jovens que estão fazendo manifestação, e que é um modelo militar, que está ali para enfrentar, para bater, para fazer uma guerra contra o povo, né? Então, aquele ponto foi um ponto de inflexão, de fato, porque caiu a máscara desse consórcio entre mídia e governos e as grandes empresas que não tinham interesse em que aquele movimento fosse vitorioso, e permitiu para a gente dar uma demonstração clara de que era possível um outro modelo de gestão da cidade. Isso foi importante porque naquele dia também foi o dia que se nacionalizou. Nós do Juntos, nós somos um movimento que tem trabalho em vários lugares do país. E naquele dia nós organizamos, além da manifestação de São Paulo, organizamos manifestações em vários outros pontos do país. Então, a inflexão
de São Paulo, ela também, de uma certa forma, foi uma faísca que serviu para incendiar o país inteiro e na semana seguinte teve aquelas manifestações dos milhares, né? Centenas de milhares no Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Goiânia. Então, o movimento, de fato, se transformou em um movimento de questionamento ao regime político do Brasil. Tiago, o Maurício falou da velha política aqui, do velho modelo político que vive numa crise. Em julho, agora, nós tivemos uma manifestação chamada pelas entidades sindicais, pela Força Sindical, pela CUT, pela UNE, enfim. E não teve aderência na sociedade, né, no geral. Aqui em São Paulo foi um fracasso total na Avenida Paulista. Nós fomos lá, participamos, mas não tinha público, umas 5, 6 mil pessoas. Muitas pessoas que estavam lá eram pagas, né? As pessoas ganhavam ali 50, 60 reais, ganhavam um lanche para participar. Isso mostra realmente que essas instituições, muitas delas estão anacrônicas e estão divorciadas das lutas sociais, que foram cooptadas, na verdade, pelos governos, enfim, pelo poder econômico, que não tem mais uma representatividade na sociedade. E no meio de todas essas manifestações, né, dessa ânsia por mudança social, nós tivemos alguns retrocessos no Congresso Nacional. Por exemplo, nós tivemos o caso dos 2 presidentes das 2 principais casas legislativas, do Senado e da Câmara dos Deputados, utilizando os aviões da Força Aérea Brasileira para interesses pessoais, para assistir o Jogo das Confederações, para ir no casamento de um amigo senador, um absurdo total, em pleno, né, movimento crítico como esse. E uma outra coisa que passou um pouco desapercebida, a aprovação no Congresso Nacional também do Estatuto da Juventude, que, na verdade, prejudicou a juventude, porque, na prática, contra a juventude. Era contra a juventude. Ele acaba com o direito à meia entrada, ou reduz, pelo menos, em 60% o direito da juventude, dos estudantes, em acessarem a meia entrada em cinemas, teatros, em espetáculos culturais e artísticos, com o apoio da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Então, quer dizer, é um absurdo total isso, é um contrassenso, é uma medida que vai na contramão do que a sociedade vem lutando hoje. Queria que você falasse, porque eu sei que você também é da UNE, é diretor da UNE, mas é de oposição, você não faz parte da direção majoritária. Como que é para você isso, né? Que a UNE é uma entidade dos estudantes que teve um papel histórico na história brasileira, lutou contra a ditadura militar, lutou pela redemocratização do Brasil, lutou no movimento Fora Collor, agora vem de um direito dos estudantes e passou desapercebido. Quer dizer, e esse é o movimento da juventude, é um movimento que a juventude sai às ruas, só que a juventude parece que não percebeu essa negociata que teve no Congresso Nacional contra a própria juventude e com o apoio da União Nacional dos Estudantes e das outras, da UBS, das UES da vida, né? Sim. Como que você viu isso? E como que é para você também essa análise de que essas entidades não representam mais, perderam, né? Estão anacrônicas, me parece. Me parece vivendo o que o Gramsci dizia do interregno, né? De quando você tem o fim de um modelo e o surgimento do novo, mas nós não enterramos ainda o velho modelo, o novo ainda está surgindo. Sim. Eu acho que tem 2 questões. Em primeiro lugar, a questão do dia 11, que eu tenho essa impressão de que realmente tem um contraste de participação do que foram as jornadas de junho e do dia 11, mas, por outro lado, eu acho que tem um aspecto importante no dia 11, porque essas centrais sindicais tradicionais e cooptadas, Força Sindical, CUT, etc., precisaram se movimentar, porque sentiam que a pressão era real, quer dizer, ainda que a CUT não quisesse fazer nada, a realidade de um país conflagrado existia e se eles não se movem, alguma coisa vai acontecer e eles vão perder essa posição que eles têm. Então, o fato de que tenha sido feito um chamado a uma greve geral 25 anos depois de que isso aconteceu no país pela última vez, eu já acho que é um grande acontecimento e mostra a força que as jornadas de junho tiveram, de recolocar essas questões no debate público, de recolocar o protagonismo dos movimentos sociais, da classe trabalhadora, das suas organizações. Isso, sem dúvida, é muito positivo. Por outro lado, é óbvio que você, quando vai para um ato desses e nota aquele formato do carro de som loteado pelas forças políticas, de Paulinho da Força, dos líderes da CUT, ali levando a pauta do governo e não do sindicalismo e dos trabalhadores, propondo o plebiscito da Dilma como a grande saída,
você percebe que tem um descompasso muito grande entre essa forma de organizar e o que aconteceu em junho. Ou seja, quem não perceber que se trata de construir uma nova experiência, que vai ter as suas idas e vindas, vai ter os seus tempos próprios, mas que esse velho modelo já não funciona mais, vai ficar para trás. Mas acho que só o fato de que essa experiência esteja sendo feita é muito importante. É muito interessante, inclusive, que as pessoas possam fazer essa comparação, que elas tenham estado presentes nos dias de junho, de Atos, e depois vejam essa outra experiência, que é a experiência do que os velhos dirigentes sindicais fazem. Acho que também é um estímulo para uma jovem geração de trabalhadores, jovens trabalhadores que não têm referência nesse sindicalismo cooptado pelo governo, para que tenham um impulso nas suas lutas, para que percebam que também essa janela que se abriu de participação também é uma janela que se abriu para que os próprios trabalhadores possam reivindicar. Como pode um país como o Brasil ainda ter uma jornada de trabalho de 44 horas semanais? Como pode no Brasil o PT, que a vida toda combateu o fator previdenciário, você vai se aposentar e se a sua idade é um pouco inferior ou não, você tem a sua aposentadoria cortada, ainda que tenha trabalhado por décadas, não é? Então, acho que isso é saudável, é muito importante. Mas essa experiência com essas velhas direções cooptadas, na juventude, acho que tem agora um capítulo muito importante, como você dizia, porque a questão do Estatuto da Juventude é uma coisa tão indignante, tão revoltante. Eu sou realmente diretor da UNE, fui eleito pela oposição de esquerda, não é? Ou seja, nós não aceitamos esse rumo que a União Nacional dos Estudantes tomou, especialmente nos últimos 10 anos de governos do PT, mas já há muito tempo. A diretoria majoritária da UNE é composta pelo PCdoB e pelo PT, que tem uma prática de aparelhismo com a entidade, de fazer com que a entidade atenda aos seus interesses particulares, parciais. E o que aconteceu ali foi uma negociata, não é nem uma negociação, uma negociata... Em relação à minha entrada, Em relação à minha entrada, uma negociata vergonhosa, porque o que antes era um direito, hoje quem me assiste sabe que pode ir até um cinema, uma casa de espetáculos, um espetáculo esportivo, e vai apresentar sua carteirinha de universidade, o seu comprovante de matrícula, e vai ter o direito à meia entrada, que é um direito histórico. E essa luta pela meia entrada existe desde os anos 40 no Brasil, é uma grande conquista. Agora, com o projeto aprovado, todos os eventos desse tipo vão ter uma cota de 40% de assentos destinados à meia entrada, o que já por si é um absurdo, porque reduz as possibilidades de assentos com essa possibilidade de meia entrada. E, além disso, não está para nada garantido que essas casas de espetáculo vão ser... não tem mecanismo de controle dessas controladas, cotas, se realmente os 40% vão ser utilizados ou não. E, por outro lado, também não tem nenhuma garantia de que os preços vão baixar, pelo contrário, eu acho que vai aumentar a margem de lucro desses setores. E esse é um artigo. Além desse, existe um outro artigo que exige, para que se possa ter acesso à meia entrada, a essa cota de 40% de assentos de meia entrada, que o estudante porte a carteirinha da UNE, caso seja universitário, da UBS, caso seja secundarista, ou da NPG, caso seja pós-graduando. Então, é um retrocesso imenso. A UNE, a UBS, a NPG, ou seja, esse setor do PCdoB e do PT, fizeram um lobby parlamentar lá na Câmara dos Deputados, venderam o direito à meia entrada em troca de fazer caixa para a UNE. Ter o monopólio da confecção das carteiras. Ter um monopólio, uma fábrica de carteirinhas. É uma entidade estudantil que teve na contramão das jornadas de junho, que tem uma prática que está na contramão do que a gente vê nas ruas e que vendeu um direito histórico. Isso num momento em que a juventude foi para a rua e conquistou. A mesma juventude que pagou R$ 3,20 num dia e no dia seguinte ficou feliz porque percebeu que a luta conquistava quando pagou R$ 3,00 no ônibus, agora se quiser ir para o cinema, levar a namorada, levar o namorado num cinema, num espetáculo esportivo, pode ter a surpresa de chegar, olha, a cota acabou e você não comprou a carteirinha da UNE. Direitos não podem ser mediados por nenhuma relação mercantil. Você não pode ser obrigado a comprar nada para ter acesso a um direito. Então nós estamos fazendo uma campanha. Queria usar essa tribuna aqui da Assembleia, da TV Assembleia, para conversar com todos, para que a presidenta Dilma revogue, ela tem o poder de veto, ela pode vetar esses artigos. Eu acho que é uma obrigação da presidenta Dilma vetar os dois artigos, o que trata dos 40% e o que trata do monopólio da UNE de carteirinhas. Ela já fez uma escolha equivocada, porque a única coisa no Estatuto da Juventude que era positiva, que era o fato de que a juventude teria acesso a meia passagem em ônibus interestaduais, ela já vetou, porque diz que não tem orçamento, não vai garantir isso.
Mas o que ela deveria vetar, que é o corte de um direito histórico há muitos anos, há décadas, de meia entrada, e essa vergonha que é a venda de carteirinhas, ela até agora não sinalizou. Nós exigimos que a Dilma vete esses artigos. Olha, o nosso tempo está praticamente esgotado. Eu quero agradecer aqui os integrantes do Movimento Juntos, Maurício Costa, Tiago Aguiar, e parabenizá-los pela grande participação de vocês enquanto militantes e do Grupo Juntos, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil. E dizer que a participação de vocês é fundamental para que nós possamos fazer uma verdadeira revolução social e política nesse país. Muito obrigado.